Boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos envolva nesta hora. Vamos agora esquecer um pouquinho dos nossos problemas. Vamos assim nos acalmando e vamos fechar os nossos olhos. Vamos pensando em Jesus. Vamos trazendo o nosso divino amigo para junto do nosso coração. Mestre bondoso, nós te agradecemos por tudo que nos tem concedido. Obrigada, Jesus, pelo seu Evangelho de luz, pelo Consolador prometido, essa doutrina maravilhosa que nos explica os porquês da vida, que nos mostra o sentido da vida. Obrigada, Jesus. Nós agradecemos esta oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos mais uma vez para mais uma noite de aprendizado. Permita, Mestre, que os nossos amigos espirituais possam nos envolver, nos intuindo, nos inspirando, para que tenhamos uma melhor compreensão das lições de hoje. Mestre bondoso, que você seja sempre a luz no nosso caminho, que tenhamos disciplina, que tenhamos humildade para seguir-te os passos. Obrigada, Jesus, por tudo. Por favor, livra-nos de todo mal e de toda má influência. Guarda-nos, Mestre, junto ao teu coração, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bem, a nossa reflexão de hoje vai começar com uma charada. Vamos ver se vocês, ao decorrer das pistas, se vocês conseguem adivinhar de quem estamos falando. Bem, quem sou eu? Sou o grande mal da humanidade de ontem e de hoje. Não sou solidário, nem tenho boa vontade. Cruzo os braços diante do infortúnio. Só me ocupo comigo mesmo. Meu império é o eu. Sou o contrário da caridade. Sou a causa de todos os flagelos. Sou o pai de todos os vícios. Me julgo o centro de tudo. Só faço meus gostos. Sou semente maligna que brota pelo apego material. Não dou nada sem receber algo em troca. Sou individualista. Sou vaidoso e orgulhoso. Sou indiferente à necessidade alheia. Sou o obstáculo à felicidade. Meu lema é: primeiro eu, depois os meus, e aos outros que se danem. Quem sou eu? O egoísmo. Muito bem, o egoísmo. Então hoje nós vamos falar sobre o egoísmo, a grande chaga da humanidade. O que vem a ser o egoísmo? O egoísmo é o amor próprio exagerado.
é o pensar só em si mesmo. Isso é o egoísmo. O egoísmo é a causa das misérias física e moral. É a causa das grandes diferenças sociais, dos grandes contrastes, não é? Sociais que tem. Uns com tanto e outros sem nada. Uns tão ricos e outros sem nada, né? Uns tão milionários que colecionam carros de luxo, carros raros, não é? E outros procurando alimento no lixo, não é? É um mundo, o nosso mundo é um mundo dos escarcéus, realmente, como disse Caibar Schutel certa feita, não é? Então, é um mundo onde infelizmente ainda impera o egoísmo, né? Por isso haverá sempre, enquanto o nosso mundo ainda for regido pelo egoísmo, haverá sempre os explorados e os exploradores, não é mesmo? Nem mesmo os laços de família são respeitados, não é mesmo? Quando o império é do egoísmo, nem mesmo os laços de família são respeitados. Então, num mundo regido pelo egoísmo, é cada um por si. As criaturas buscam tirar o melhor para cada um. Eu vou tirar o melhor para mim, o outro que se vire, o outro que se dane, né? O problema do outro, a necessidade do outro, não me importa, não é minha, é dele, ele que se vire. Não é assim? Né? Então, esse nosso mundo, um mundo imperfeito, um mundo ainda pouco evoluído moralmente, não é? Se formos observar a escala evolutiva dos mundos, nós estamos no segundo patamar, lá embaixo, só acima dos mundos primitivos, não é mesmo? Então, estamos ali no segundo degrauzinho da escada, está lá embaixo, né? É um mundo inferior, um mundo doente, não é mesmo? Uma sociedade, a nossa sociedade é enferma, com certeza, não é fato? O egoísmo faz com que as criaturas não se vejam como irmãs, como Jesus veio nos ensinar. Jesus veio nos ensinar que somos irmãos uns dos outros, não é? E o egoísmo dita que o próximo não é nosso próximo, é nosso rival. O nosso semelhante é nosso rival. É isso que o egoísmo dita. Ele é meu rival, ele não é meu irmão. Ó que tristeza, não é? Diante disso, eu trouxe aqui uma historinha bem singela, mas que fala muito. É a fábula da ratoeira. Conta-se que um ratinho que morava numa fazenda, olhando pelo buraco da parede da sua toca, viu o fazendeiro e sua esposa abrindo um pacote. Ele ficou curioso, pensou logo no tipo de comida que poderia haver ali. Porém, quando o fazendeiro abriu o pacote, ele descobriu que era uma ratoeira e ficou aterrorizado. Correu então ao pátio da fazenda para advertir os outros animais. Foi ao galinheiro e falou: Dona Galinha,
há uma ratoeira na casa. A galinha então disse: me desculpe, rato, eu entendo que isso seja um grande problema para você, mas não me prejudique em nada. E continuou a ciscar no galinheiro. O rato foi então correndo até o chiqueiro e disse ao porco: porco, há uma ratoeira na casa. O porco respondeu: me desculpe, rato, mas não há nada que eu possa fazer. Ratoeira é para pegar ratos. E continuou a chafurdar na lama do chiqueiro. Então o rato correu até o pasto e foi falar com a vaca. E disse: dona Vaca, há uma ratoeira na casa. E ela, virando-se para ele, disse: o quê? Uma ratoeira? Por acaso estou em perigo? Olhe para o meu tamanho. Acho que não estou em perigo. E ficou balançando o rabo e ruminando. Então o pobre do rato voltou para a sua toca, triste, cabisbaixo e abatido. Mas eis que naquela noite ouviu-se um barulho, como o da ratoeira pegando o rato. A mulher do fazendeiro correu para ver, e no escuro não viu que a ratoeira havia pegado a cauda de uma cascavel. E a cobra picou a mulher. O fazendeiro então correu com a esposa para o hospital, mas ela, depois de medicada, voltou para casa ainda com febre. E todo mundo sabe, né, que um bom remédio para a febre é uma canja de galinha. Né? Então, assim, o fazendeiro matou a galinha para fazer uma canja. Como a fazendeira não melhorava e os dias foram passando, os parentes e amigos vieram para visitá-la. E para alimentar essas pessoas, o fazendeiro mandou matar o porco. Né? Mas a pobre fazendeira foi piorando e acabou morrendo. Então veio muita gente para o funeral, de modo que o fazendeiro teve que sacrificar a vaca para alimentar tanta gente. Moral da história: o problema de um é o problema de todos. Olha só. Né? Então, essa história de dizer: o problema é na casa do vizinho, ele que se vire, o problema é lá do outro lado do mundo, eu não estou nem aí, não é assim? Pois saiba que a responsabilidade é de todos. Somos todos elos de uma grande corrente que leva até o Pai do céu. Estamos todos ligados, não é? Todos. Nós, os seres humanos e até os animais, todos estamos ligados. Somos responsáveis uns pelos outros, sim. Então a necessidade do outro é problema nosso. Não é? É problema nosso. O egoísmo, ele é a grande chaga da humanidade porque ele vai contra a máxima que Jesus veio nos trazer. Jesus veio e nos trouxe amar ao próximo como a ti mesmo. E o que diz o egoísmo? Diz o contrário. Cada um por si. Né? Vou tirar o melhor para mim. Primeiro eu. Né? O outro que se dane. Olha aí. Então o egoísmo, ele é o que? A negação da caridade. E como disse Paulo, fora da caridade não há salvação. Né?
Então, o grande antídoto contra o egoísmo é a caridade. A caridade no seu aspecto mais amplo, que é a caridade material e a caridade moral. A caridade material é o dinheiro, é o alimento, o agasalho, o calçado, né? O remédio. E a caridade moral, que é uma prece, um sorriso, um abraço, uma palavra de bom ânimo, um bom conselho, né? É emprestar o ouvido para escutar, um desabafo. Tudo isso é caridade moral, não é mesmo? Então, caridade é socorrer o próximo nas suas necessidades. E o egoísmo é a indiferença a essas necessidades do próximo. Não é mesmo? O egoísmo vai contra a regra de ouro que Jesus nos trouxe de fazer para o outro da maneira que queremos que nos façam. Não é? O egoísta, ele tem uma dificuldade, eu diria que imensa. Ele não consegue se colocar no lugar do outro. Por isso ele é tão duro de coração e tão indiferente à necessidade do seu semelhante. Não é? Ele não se sensibiliza com o problema do outro, porque ele não consegue se colocar no lugar do outro. Por quê? Porque ele, além de tudo, é orgulhoso. O egoísta, ele anda sempre de mãos dadas com o orgulho. Se nós pudéssemos fazer aí um levantamento, nós iríamos constatar que o egoísta, ele é soberbo. Ele está sempre acima dos outros. Ele se acha mais do que o outro. Então, como que ele vai se importar com o outro que ele menospreza? Não é? Ele não vai se importar. Ele despreza os outros. Aquele ali é menos do que eu vou dar importância a ele? Não. A dificuldade imensa de se pôr no lugar do outro. Não consegue, né? E mal sabe ele que pela lei de ação e reação, cada um vai colher de acordo com o que plantou. Não é? E a colheita do egoísta não é nada boa. É assim que Emmanuel, no livro Fonte Viva, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, nos diz o seguinte: se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, nunca se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. Olha só, se eles soubessem, não é? O resgate que terão que ter, não fariam o que fazem. Não é mesmo? O grande entrave para o progresso moral das criaturas é o egoísmo. Então, dessa maneira, vamos analisar. Nós somos egoístas? Será que a gente ainda é egoísta? Nós nos dizemos cristãos. Não é fato? Só que cristão é aquele que segue o Cristo. Não é seguir da boca para fora, é seguir ali na prática, né? Então, o Cristo é nosso modelo a ser seguido.
né? É o modelo para as nossas ações, é o Cristo. Então, se somos cristãos, não podemos ser egoístas. Não é mesmo? Não mesmo. Não adianta frequentar casa religiosa, não adianta saber todos os versículos do Evangelho. Não adianta. É preciso a prática, a ação no bem. Não é mesmo? Então, cabe a cada um de nós o dever de combater o egoísmo que ainda haja em nós. A missão do Cristo não foi concluída. Ela ficou inacabada. Porque a tarefa, a preciosa e importantíssima tarefa de dar cumprimento à missão do Cristo ficou a nosso encargo. Cabe a cada um de nós a tarefa importantíssima de concluir a missão do Cristo. E aí comecemos extirpando esse mal de nós mesmos, que é o egoísmo. Primeiramente em nós. Vamos extirpá-lo de nós, para assim ele ser extirpado da face da terra. Não é? Nós não podemos mais agir como Pilatos, lavando as mãos na bacia da indiferença. Né? O problema do outro é nosso problema, sim. Não é? Então, que busquemos aprender a pensar nos outros, né? Pondo muitas vezes os nossos interesses pessoais em segundo plano, para atender a necessidade do outro, não é? Quando nós aprendermos a assim proceder, estaremos construindo finalmente o reino de Deus em nosso coração. Não é? A regra de ouro que Jesus veio nos trazer de fazer ao próximo como nós gostaríamos que nos fizessem, esta prática, essa regra deve ser posta em prática em todos os momentos, em todas as situações, começando do nosso lar. Não é? A nossa primeira escola. E aí vamos colocando no nosso ambiente de trabalho, com os nossos colegas, com os nossos amigos, vamos colocando na sociedade. Não é verdade? Porque assim agindo, nós estaremos edificando o reino de Deus em nosso coração, para que o reino de Deus finalmente se instale na terra, para todo sempre. Que assim seja.